Hey guys, how you doing? I hope you're doing great. My name is Nefi Barros. I'm going to be your teacher for today. Então, gente, tudo bom? Meu nome é Nefi Barros. Hoje eu vou ser o professor de vocês. And today we are going to talk about the past perfect in English. Hoje nós vamos falar sobre o passado perfeito na língua inglesa. Tudo bem? Vamos então lá à tela. Antes de começar, o past perfect é um tempo verbal bem simples, não é muito complexo comparado ao present perfect, que vem um pouco antes dele, né? Então vamos primeiro à definição. Vocês vão ver que não é muito complicado. O past perfect, como falo lá na tela, o tempo verbal past perfect, ou passado perfeito, descreve ações que aconteceram no passado antes de outras ações passadas. Tanto passado nessa definição, mas o que isso quer dizer, né? Então, vocês podem considerar que o past perfect é como se fosse um passado do passado. Ou seja, uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação no passado. Como vocês podem ver na tela, nós temos um pequeno desenho, uma linha temporal. Você tem lá past, present e future. E lá no meio nós temos o present. E um pouco antes dele tem um xizinho, que marca o passado. Antes do X, nós temos uma bolinha que marca o past perfect, o passado antes de uma ação no passado. Tudo bem? Então essa é a definição. Se vocês quiserem lembrar de uma definição, podem pensar como passado do passado. Ok? Para ficar mais fácil de memorizar e de lembrar. Então, vamos a alguns exemplos para que vocês se acostumem um pouquinho e depois a gente vai aprofundar um pouco mais na estrutura. Tudo bem? So let's go check out some examples. Right? So on the screen, nós temos aqui na tela o primeiro exemplo. She had earned a lot of money. She had earned a lot of money. Ela tinha ganhado muito dinheiro. Tudo bem? Como vocês podem ver, nesse caso, no exemplo, é um pouco mais implícito. Ela tinha ganhado muito dinheiro. Uma ação que aconteceu no passado, mas a gente entende que algo aconteceu antes dela ter ganhado muito dinheiro. Tudo bem? Só não está explícito. Agora o segundo exemplo. The patient had left before the doctor came. The patient had left before the doctor came. O paciente saiu antes do médico chegar. O paciente saiu em uma ação no passado, antes o médico chegar é outra ação no passado. O passado, antes de uma outra ação no passado. Ok? Terceiro exemplo, para que a gente possa entender um pouco melhor ainda. The bookstore had already closed when I arrived there. The bookstore had already closed when I arrived there. A livraria já tinha fechado quando cheguei lá. A livraria tinha fechado, uma ação no passado, quando cheguei lá, outra ação no passado. Tudo bem? Então nós temos um passado antes de uma outra ação no passado. Se deu para entender, então nós vamos aprofundar um pouquinho melhor na estrutura, usando os mesmos exemplos para ficar mais fácil. E vocês vão saber um pouquinho como que funciona. Tudo bem? Então acompanhem aqui comigo na tela. Antes disso, eu só vou dar uma breve explicação sobre a estrutura e a gente vai passar para a tabela e ver alguns exemplos. Então vamos lá. Past Perfect Structure. As expressões afirmativas no past perfect são formadas pelo subject, ou sujeito. Geralmente nós podemos pensar como subject. I, you, he, she, it. Ok? Mas o verbo have no simple past. Ou seja, o verbo have ele vai estar no passado simples. Então nós não vamos usar o have, mas sim o had, que é a forma do passado simples do verbo have. Mas o verbo principal, e o verbo principal, como no present perfect também, ele vai ficar no passado particípio. Geralmente, quando nós temos lá perfect escrito, sempre vai ser passado particípio que nós vamos utilizar. Tudo bem? E depois o complemento. Então vamos lá. Subject, sujeito. Verbo auxiliar, had. Tudo bem? Não esqueçam. E o passado particípio com o complemento depois. Vamos aos exemplos aqui de novo, só bem destrinchados para que vocês possam identificar aí a estrutura, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro. She
sujeito, had, verbo auxiliar, earned a lot of money, passado particípio com complemento. É interessante lembrar como o verbo auxiliar ele está no passado simples, que é o had, nós não vamos ter que acrescentar S, não vai virar nada diferente. O verbo auxiliar sempre vai ser had para o past perfect, tudo bem? Então, no segundo exemplo, como vocês estão vendo ali, eu coloquei the patient, que pode ser tanto he quanto she, até it, no caso de veterinário. O verbo auxiliar não mudou, continuou sendo had. Então vamos lá. The patient, sujeito, had, verbo auxiliar, left, passado particípio. Before the doctor came é o complemento. Mesmo exemplo que a gente já viu anteriormente. A mesma coisa no terceiro exemplo com it, the bookstore, sujeito, had, verbo auxiliar, already closed, passado particípio, before I arrived there. E agora eu acrescentei mais um novo exemplo. He had studied a lot before the test. Ele tinha estudado muito antes do teste. Tudo bem? Sujeito, verbo auxiliar had e o complemento. O passado particípio studied com o complemento. Ok? Não esqueçam, o verbo auxiliar sempre vai ser had. Ele não vai mudar. Tudo bem? Essa aqui é a estrutura afirmativa. Então, vendo um pouco da estrutura, vamos agora a algumas especificidades, ok? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, como nós estamos usando perfect, assim como present perfect, e no caso que nós estamos vendo agora, past perfect, o verbo sempre vai estar no passado particípio. Tudo bem? Então, o passado particípio ele tem duas maneiras. Ele pode ser feito por verbos regulares, como vocês estão vendo na tela, tem a tabelinha dos verbos regulares, em azul, então vocês estão vendo ali. A regra geral é que nós simplesmente devemos acrescentar ed aos verbos. Então, no caso de watch, que é o verbo assistir, no passado vira watched. Tudo bem? No caso de play, regra geral, acrescentamos ed, fica played. Quando os verbos já terminarem com e, nós simplesmente acrescentamos a letra D. No caso de live, que é o verbo morar ou viver, fica lived. Tudo bem? Stop, ele é um verbo que termina com consoante, vogal e consoante no final. E ele tem a última sílaba tônica. Na verdade, só tem uma sílaba, né? Então, stop fica stopped. Quando acontecer esse caso, consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última letra e acrescentamos ed. Tudo bem? Que é o verbo parar, bem famoso no Brasil. E study, verbo regular que termina em y, precedido de uma consoante. Então, nós mudamos o y, trocamos pela letra i e acrescentamos ed. Study, verbo estudar, no passado fica studied. Tudo bem? A mesma regra para o passado simples é a regra para o passado particípio dos verbos regulares. Isso a gente já conhece. Agora, quando os verbos forem irregulares, eles não tiverem uma estrutura regular, como o próprio nome diz, como que a gente vai fazer para saber? Vocês podem pesquisar uma tabelinha na internet, podem pesquisar em livros também, mas não tem um segredo. O maior segredo é a prática, é o costume. Vocês podem sempre procurar nas tabelinhas passado dos verbos irregulares. E na internet vão aparecer milhões de tabelas com os verbos mais comuns. É uma questão de fazer exercício, vocês vão memorizar. Eu coloquei aqui um exemplo, a gente não vai aprofundar nela, mas é bem simples. Com um pouquinho de prática, vocês vão ver que é uma coisa fácil de lembrar. Tudo bem? Então, vamos ali. Como no inglês, na língua falada, nós sempre contraímos tudo com past perfect ou passado perfeito, não seria diferente. Então, as frases positivas podem aparecer com o verbo auxiliar had na forma contraída. Então, I had vira I'd. You had, you'd. He had, he'd. She had, she'd. It had, it'd. We had, we'd. You had, you'd. And they had, they'd. Ok? Isso para a forma afirmativa. Na tela eu coloquei alguns exemplos práticos, eu sempre gosto de trazer coisas que a gente vai ver com o Past Perfect no dia a dia, tudo bem? Eu
coloquei alguns memes, so eu vou traduzir aqui com vocês. Vocês vão ver que é bem comum você usar esse tempo verbal, tudo bem? Então, primeiro exemplo ali. If I had done homework, I wouldn't have been stressed. A parte de cima. If I had done homework. Se eu tivesse feito o trabalho de casa, I wouldn't have been stressed. Eu não estaria estressado. E o segundo exemplo. If you had done the dishes. Se você tivesse lavado a louça, we could have had ice cream. We could have had ice cream. Nós poderíamos ter tomado sorvete. Tudo bem? Então, lembra, uma ação antes de outra ação. Agora, para a gente aprofundar um pouquinho mais, nós vamos passar por alguns exercícios. Espero que vocês possam acompanhar bastante. É bem interessante que vocês acompanhem essa parte, para que vocês vejam na prática como é bem simples fazer. Tudo bem? Então, the first exercise. Complete with the past perfect. Nós vamos simplesmente completar com a estrutura do passado perfeito. Tudo bem? So let's go, let's check it out. On the screen, na tela, nós temos letter A. When I arrived at the cinema, the film, e nós vamos completar, start. Colocar o verbo na forma do past perfect. Na letra B. After they, tanana, the takaka, they began to feel sick. Letter C now, letra C. She, o espaço para completar, in Chapuri before she went to Kinari. Na letra D. If you, o espacinho, to me, you would have gotten the job. E na letra E. And didn't arrive until after I, espacinho para completar. Nós vamos resolver juntos esse exercício, mas lembrando que também para essa aula nós temos um exercício na plataforma Eduque que vocês podem checar lá e podem estar fazendo sozinhos, tudo bem? Vamos ali a resposta, então ao answer key. Complete with the past perfect. Letra A. When I arrived at the cinema, the film had started. Quando eu cheguei ao cinema, o filme eu já havia começado. Tudo bem? Quando eu cheguei ao cinema, o filme já tinha começado. Duas ações no passado, uma antes da outra. Letra B, letter B. After they had the takaka, they began to feel sick. Ok? Depois que eles tinham tomado o tacacá, eles começaram a se sentir doentes. Isso foi uma coisa bem curiosa. Muita gente se confunde, como no exemplo da letra B, had, um depois do outro. O primeiro had é o verbo auxiliar e o segundo had é o verbo principal no passado particípio. Não é errado, é bem comum nós temos had em inglês, em sequência, tudo bem? Na letra C nós temos She had lived in Chapuri before she went to Kinari. Ela tinha morado no Kinari em Chapuri, antes de ir ao Kinari. Na letra D nós temos If you had listened to me, you would have gotten the job. Se você tivesse me escutado, você teria conseguido o emprego. Ok? E o último exemplo, Anne didn't arrive until I had left. A Anne não chegou até que eu tinha saído. Ok? Esses são alguns exemplos do past perfect, são alguns exercícios. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho com os exercícios. Ok? Hoje nós vimos um pouquinho sobre o passado particípio, o past perfect na forma afirmativa. Essa é a primeira aula de 2 aulas. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho das formas negativa e interrogativa, aprofundar um pouquinho nessas formas. E vocês sabem que sempre tem exercícios na plataforma Eduque, então sobre essa aula e sobre outras aulas também, vocês podem checar lá e vocês vão estar podendo praticar um pouco mais do que vocês aprenderam aqui. That's it, guys. Goodbye.